Bom, hoje eu vou falar sobre mais uma ferramenta, né? Quem acompanhou que eu vim falando das técnicas de programação e reprogramação mental, falei que existem três principais. A gente tem repetição, imaginação, compreensão. Eu falei sobre repetição primeiro, na semana passada falei a respeito da técnica de hipnose, PNL, são técnicas que programam também, dependendo do caso pode reprogramar, mudando definitivamente um comportamento, um sentimento. E hoje nós vamos falar da terceira técnica principal. Não que sejam apenas essas. Ao longo do tempo, eu vou falar de outras ferramentas que eu conheci nos próximos vídeos, né? Porque eu estudei outras formas de trabalhar a parte das emoções, os sentimentos, e encontrei outras ferramentas que podem te interessar e te ajudar nesse processo. Bom, então, lá desde o início, o que eu falei? Sobre as programações universais, as programações grupais e as programações individuais. As programações individuais são as que normalmente, dentro da parapsicologia, a gente chama de reprogramáveis. Então, são técnicas que a gente consegue alterar e mudar. Tipo o que, Adriana? Programações de rejeição, né? Quando uma gestação ela não é planejada, ela vem como inesperada, e isso pode causar algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico e depressão, normalmente é gestacional. Então, nenhuma mãe rejeita o filho, ela pode rejeitar o momento. Então, vamos supor que no momento que ela ficou grávida, ela não estava bem no relacionamento, ou então ela estava com problemas financeiros, ou então uma gestação muito perto de uma outra, ou então ela fica grávida imediatamente após um aborto que ela tenha sofrido. Existem N situações que a gente pode identificar como uma gestação não programada que pode causar sentimento de rejeição. Então, por exemplo, a depressão, né? O que é a depressão? É a falta de perspectiva de futuro. Se a gente não sobreviver, nada mais acontece, mais ou menos por aí. Por mais que a gente queira ser feliz, por mais que a gente queira atingir diversos resultados, né? Porque a lei da harmonia é o desejo de ser feliz, que também é uma programação muito forte que a gente tem dentro da gente, ela que nos move para muitas coisas, né? Na nossa busca. Então a gente está sempre buscando e fazendo algo para obter alegria, satisfação, prazer, felicidade. Então, por exemplo, no caso de depressão, né? A pessoa não enxerga ali a nível de futuro. Por quê? Porque quando essa mãe engravida, alguma coisa acontece. Pode ser uma queda, pode ser um susto, pode ser... Até isso é real ou imaginário, tá? Porque para o subconsciente não existe diferença. Então, se a mãe teve um aborto, 2 abortos, 3 abortos, antes de gerar um bebê, por exemplo, quando ela vai gerar esse bebê que vinga, na cabeça dela, ela tem o medo de perder de novo aquele bebê. Então, por mais que a gestação seja tranquila, o parto seja tranquilo, e eu já peguei vários casos assim, a pessoa acaba tendo uma tendência a ter depressão, ser extremamente ansiosa. Por quê? Porque a mãe teve medo de perder aquele bebê. Então, isso pode vir a nível subconsciente e pode ser desencadeado o processo de depressão ou não, tá? A criança nasce normal, perfeita, é acolhida, tá tudo certinho. Mas em algum momento onde o subconsciente ela cria um link lá com o nascimento, ela pode sim desenvolver algum processo nesse sentido, tá? E toda ameaça à sobrevivência, o subconsciente tem a função de nos proteger, então ele vai criar links com esse momento e vai gerar algum transtorno, uma doença, algum outro problema para tentar evitar aquela situação que aconteceu lá no início. Então vamos falar da compreensão, que pode ser sim uma excelente ferramenta, uma excelente técnica para mudar um caso que nem de depressão. Por exemplo, o que é compreender? Quando a gente faz o processo da compreensão, primeiro eu vou explicar o que é a técnica. A gente faz uma indução através de um relacionamento progressivo, que não deixa de ser uma técnica de hipnose, tá? Onde a pessoa
vai se manter consciente o tempo todo, ela não dorme, ela tem a impressão que ela relaxa e esquece aqui do pescoço para baixo. Então, ela vai ser conduzida, vou conduzir essa pessoa até ela chegar a X sentimento. Que sentimento? Nós somos programados por 4 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva, amor. Amor normalmente não programa negativo, tá? Mas tristeza, medo e raiva sim, que são sentimentos negativos pilares. E todos os outros sentimentos vão derivar desses 3 principais. E a gente vai conduzir esse paciente, esse cliente, essa pessoa, até a primeira vez, ou aonde o subconsciente dela parou, que sentiu X. O X é esse um desses sentimentos que eu falei: tristeza, medo ou raiva. Então, a gente vai conduzir essa pessoa até onde o subconsciente traz. Então, pra gente deixar bem claro, em nenhum momento, não sou eu nem a pessoa que determina a lembrança. Já aconteceu muito da pessoa chegar no consultório, comentando um assunto, falar: tenho certeza que foi por conta de X situação. E muitas das vezes, na hora do exercício, não acontece nada disso. Então, ela vai trazer uma lembrança. E é só trazer a lembrança, Adriana? Não, não é só trazer a lembrança. É simplesmente a gente mostrar todo o lado positivo daquela questão. Mais de 90% das lembranças são negativas, raramente vê alguma positiva. E mesmo assim, essa lembrança positiva ela precisa ser analisada para ver se ela remete a alguma outra situação ou se ela está tentando até no processo de proteger a pessoa para não ir numa lembrança negativa. Enfim, então ela vai trazer essa lembrança e a gente vai mostrar para ela todo o lado bom. O que é o lado bom? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa lembre de algum acidente, né? De alguma lembrança de criança que teve acidente, que apanhou, que teve briga dos pais, que teve, às vezes, a morte de alguém. Normalmente, esses casos de morte é bem delicado, a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Mas, por exemplo, num acidente de carro. Aí a pessoa teve um acidente, ela ficou traumatizada e aí não dirige mais, por exemplo, por conta disso. O que a gente tem que mostrar pra ela? Primeira coisa, que por pior que tenha sido aquela situação, ela não morreu. Ela tá ali. Então eu tenho que observar e conhecer a história dela. Olha, isso aconteceu quando você era bem pequena, então eu vou confrontar ela hoje, na atualidade, com a lembrança do que ela traz ali de pequena. E a gente vai fazer esse processo de compreensão para que ela, naquele momento da lembrança, se desligue daquele fato, porque normalmente quando você traz uma lembrança sua, ou de uma outra pessoa próxima, que pode ser também, a pessoa vem fragilizada, ela vem com aquele sentimento que está sendo trabalhado ali. Ou a situação que é trazida linka muito com o momento atual, ou o sentimento é o mesmo. Então, o mais importante de tudo isso é desmontar o fantasma que está ali na sua mente. E como o subconsciente não diferencia o real do imaginário, ele tenta te proteger, não deixando você alcançar, às vezes, um resultado positivo por conta de uma lembrança do seu subconsciente. Então, a gente faz esse processo de compreensão, mostrando para ela todas as coisas boas daquele fato que ela está contando e trazendo. E, normalmente, ela revive a situação. Então, ela tem as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas percepções daquela época. E, através dessa lembrança, eu vou conduzindo para que ela chegue num estado onde ela não... ela perceba todos esses lados positivos mesmo, né? E eu mostro o lado positivo e ainda trago ela para a realidade atual, né? Aí eu preciso conhecer um pouquinho da história dela. Ó, por conta disso você não morreu, não falta nada no seu corpo, você venceu, olha quanta coisa você conquistou depois. E vou elencando os fatores atuais positivos para que o subconsciente compreenda, ou seja, ele se desligue, ele veja todo esse lado bom. Compreender não é ressignificar. Eu não vou mudar o fato, eu vou mostrar todo o lado positivo. E essa técnica, o mais interessante dela é que ela é capaz de fazer voltar uma sinapse no seu cérebro. Você sabe o que é sinapse? Sinapse é a conversa de 2 neurônios. Então, por exemplo, se uma pessoa tem depressão e toma um medicamento, por que ela toma um medicamento?
para que esses dois neurônios que são responsáveis pela alegria da pessoa, ele volte a conversar novamente sem a necessidade do remédio. Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que vieram com 20 anos de diagnóstico de depressão e depois de 4 sessões, gente, 4 sessões, é muito pouco. Essa pessoa se sentiu tão bem que ela pediu para o médico para que fosse feito o desmame da medicação. Então, você vê a pessoa 20 anos tomando remédio, você vê como é que a mente é poderosa. 20 anos tomando remédio, ela, ao passar pelo processo, né, da reprogramação mental, e eu fiz exercícios com ela, tanto de regressão, quanto de hipnose, fiz várias coisas para limpar todas essas situações, e ela se desprender dessas coisas que linkavam a mente dela, ela passou a olhar para o futuro, né? Então, eu tirei ela lá daquele período que ela ficou ali linkada e fiz com que ela olhasse para frente, para que ainda existisse, assim, um olhar novo sobre as coisas que tinha para frente na vida dela, independente da idade que ela estava. Então, essa ferramenta é muito interessante, muito poderosa, né? Fica difícil você visualizar o processo eu só te explicando aqui, mas eu te contando o que ela é capaz de fazer e de mudar na sua vida. Então, eu tenho casos de cura de depressão, doença de Crohn, alergia, psoríase, colite, retocolite e ovário policístico. Essas que eu sei que as pessoas conversaram e me contaram. Vou dar um outro exemplo. Uma outra moça que estava com dificuldade de falar inglês e ela foi criada num ambiente onde a mãe era a voz mais forte, digamos assim. A mãe dela teve uma situação financeira melhor que o pai e tudo. E só que ao mesmo tempo essa filha, apesar de ter uma ligação boa com a mãe, ela tinha um olhar onde ela tinha um distanciamento com o pai. Ela queria melhorar essa proximidade aí também. E isso causava algumas consequências na vida dela. E a mulher muito esperada homem. Em outro vídeo eu tô explicando sobre isso também. Então, é uma sequência de 2 mulheres, a irmã dela, mais velha, e ela. E muitas coisas ela não se sentia capaz. E eu percebi que a dificuldade dela de falar inglês, ou até de ser melhor vista dentro do trabalho, melhor vista nada, era ela que acaba não se vendo tão competente. Uma moça linda, que tinha dificuldade às vezes de ter uma autoestima melhor. E aí, a raiz disso estava onde? Quando a gente fez a regressão, ela se viu dentro da barriga da mãe e o pai passando a mão nessa barriga, falando assim, agora vem um menino. Ou seja, era declarado o desejo consciente do pai, mas quem escolhe o sexo do bebê é a mãe. Essa mãe não tinha uma imagem positiva de homem, era mais forte de mulher, até porque financeiramente era ela que mandava mais nessa questão financeira na casa. E a criança percebe que ela decepciona. E durante a regressão, que ela vê o pai fazendo isso, ela automaticamente começou a falar assim, mas eu posso aprender a jogar bola, mas eu posso brincar de bolinha de gude. Ou seja, uma tentativa ali de mostrar para esse pai que não tinha problema ela ser menina, que ela poderia corresponder à expectativa dele de alguma forma, né? Então você vê como que pode, que é muito interessante essas programações, até que eu explico as individuais. Quem não assistiu esse vídeo é bem bacana, tá? Eu falo sobre as consequências que pode trazer a respeito disso. Então, só analisando detalhadamente, pra gente saber como que essas questões podem sim influenciar na sua vida. Então, um processo de compreensão, né, que é essa regressão de memória, uma regressão de memória, pode trazer um fato que traumatizou. E quando você desmonta esse fantasma, né, então o que que eu faço ali na hora? Essa moça que lembrou que o pai passava a mão na barriga e falava que era um menino, eu harmonizei ela bebê com o pai, né, que o pai ficou feliz, orgulhoso da pessoa que ela era, ela trabalhava numa empresa bem-sucedida, né? E ela é um dos casos de ovário policístico que eu atendi. Ela tinha medo de engravidar, ela estava próxima ao casamento.
Aí ela teve a cerimônia de casamento, ela me contou que o abraço com o pai dela foi o mais incrível da vida dela, depois desse processo de reprogramação. E aí depois ela ainda voltou uma vez, ela tinha medo de não engravidar, por conta do diagnóstico de ovário policístico. E para quem conhece doença psicossomática, a área do aparelho reprodutor, nessa parte genital feminina, tá muito ligada à criatividade, tá muito ligada a um processo do pai na nossa vida. E aí quando eu harmonizei ela com o pai, né, ela teve essa oportunidade de ter esse abraço com o pai no casamento, que foi, assim, realizador para ela. E aí depois disso, ela conseguiu engravidar, ela tem uma menina. E é muito... não tenho palavras para dizer a respeito disso. Então, são processos que a gente trabalha com as pessoas, que a gente vê mudanças, que a gente vê crescimento, que a gente vê evolução. Então, uma ferramenta que nem essa é muito importante, é muito boa para poder fazer mudanças, principalmente nessas questões individuais, né? Não estou falando que é a única, não estou dizendo que é a melhor, mas é uma das ferramentas que pode fazer esse movimento. E você já pensou? E depois disso ela casou, teve a filha, ela se sentiu melhor no trabalho, passou a ter mais facilidade de melhorar o desenvolvimento da língua, que ela precisava falar inglês no trabalho, e tudo se encaixou. E aí eu acho que a gente fez, se eu não me engano, entre 7 e 8 sessões por aí. Então são tratamentos relativamente rápidos, com resultados muito eficazes, duradouros, né? Então, resumidamente, a regressão de memória leva a um processo de compreensão. Ele é capaz de fazer voltar a funcionar sinapses nos seus cérebros. Ele também é capaz de fazer alterações no genoma e DNA. Essas foram as conclusões que os estudiosos do sistema chegaram, né? Através de testes, de exames, e percebendo que é uma excelente ferramenta para fazer essa reprogramação mental, né? Então, quando a gente trabalha o subconsciente na direção de um novo olhar, de uma nova mudança, você é capaz sim de mudar completamente, profundamente a sua visão de mundo, seus sentimentos, sua maneira de ser, de agir. Tem muita coisa que dá para mudar bastante aí, como você enxerga as pessoas à sua volta, e desmontar todos esses fantasmas que estão apenas no seu subconsciente.